A terceira temporada de Round 6 levou os personagens ao limite. Limite esse que fizeram até alguns tomarem decisões bem polêmicas. Mas não se engane, tá? Por trás dessa brutalidade toda existem centenas de detalhes que você provavelmente não viu ou não entendeu. Então fica comigo pra eu te mostrar todos esses detalhes da terceira temporada de Round 6. E aí, tudo bem? Eu sou o Tarcísio Yamamoto e antes rapidinho aqui, já deixa teu like e a tua inscrição, galera. Eu tô me esforçando ao máximo aqui pra trazer o máximo de qualidade aqui pra vocês. Seria muito gratificante contar com a tua ajuda, teu like e a tua inscrição. O botãozinho de hypar também, ele é super importante, tá? Nos ajude. Valeu de coração. Bom, eu queria começar falando dessa análise aqui, trazendo todos esses detalhes da terceira temporada de Round 6. De um detalhe bem ali importante, eu acho, que muita gente não pegou e muita gente não pensou sobre isso, que é ainda sobre a rebelião do Ji-hoon. A gente sabe já que a rebelião foi um fracasso, o Ji-hoon perdeu, todo mundo acabou morrendo, os jogadores ali. Mas será que foi todo esse fracasso aí mesmo? Nas primeiras cenas do episódio a gente consegue ter isso em números, cara. Os soldados ali de Round 6 trazem essas informações de que foram 35 jogadores que foram eliminados depois da rebelião. Só que aí depois a gente tem outra cena que traz mais um soldado de Round 6 trazendo pro quadrado negro toda essa contabilidade de funcionários que foram perdidos dentro da rebelião. E olha só os números que ele traz, foram 27 soldados e 8 diretores que foram eliminados. Os diretores são os quadrados e 27 soldados devem ser triângulos e bolas aí, né? Bom, e se você fizer a conta rapidinho aí, meu amigo, você vai ver que são 35 caras de Round 6 que foram eliminados. Ou seja, foram 35-35 o placar dessa rebelião aí. Então se você parar pra ver, a rebelião não foi tão fraca assim não. Ela não foi tão fracassada assim não, cara. E olha que foram 35 jogadores que foram eliminados porque os jogadores se renderam e os soldados foram lá e aniquilaram o resto. Então se a gente parar pra pensar, cara, a rebelião do Ji-hoon tava até que vencendo, tava matando mais do que perdendo soldados ali. Galera, vocês precisam ter uma noção que o objetivo do Ji-hoon não era chegar lá e matar todos os soldados de Round 6. Eles queriam chegar na sala de controle. Se eles chegassem na sala de controle, era GG. Não tinha como mais nem o frontman lidar com aquilo. E eles conseguiram chegar até lá, né, cara? Então, assim, será que se o Daeho tivesse levado munição, mesmo com o frontman tendo traído ali, estando infiltrado, será que o Ji-hoon e todos os outros conseguiriam chegar à sala de comando e ainda conseguir render o frontman, se revelando como frontman? É uma coisa pra se pensar com esses números aí, tá? Outro detalhe interessante é como ficou o Ji-hoon depois que ele chegou ali, né? Depois que a rebelião acabou, ele acabou ficando preso ali na beliche. E, cara, ficou uma imagem muito esquisita perante os jogadores, né? Tudo bem, ele tava todo desistente ali, ele ficou todo triste que perdeu. Mas é interessante do ponto de vista dos jogadores que estavam ali. Os jogadores começaram a pensar que ele era um infiltrado, que tinha algum esquema aí, que tinha alguma treta envolvendo o Ji-hoon com os jogos, que ele fazia parte de alguma coisa. Você vê vários deles questionando, todo mundo morreu menos ele, isso aí tá esquisito, hein? E isso explica um pouco dele ter perdido toda aquela moral que ele tinha ali perante os jogadores, né? Ele tinha voz ali, mas agora ele já não tinha mais nada, porque as pessoas até pensaram que ele levou a galera lá pra todo mundo morrer e ele ficar com o prêmio sozinho. A turma do círculo tava pensando isso, né? Então, tipo assim, ele ainda ficou com fama de um larápio sem vergonha. Agora, trazendo um pouco sobre o Jun-ho, questionado Jun-ho nessa temporada, na segunda temporada, né? Várias temporadas aí o Jun-ho tem sido alvo de piadas, né? E, pô, com razão. Mas aqui, nesse tópico, eu vou dar uma defendida, vou passar um pano aqui pro Jun-ho, porque muita gente ficou indagando o Jun-ho. Porra, por que você não desconfia do Capitão Park? Por que ele defende? E, cara, ele defender o Capitão Park faz todo o sentido. Até onde o Jun-ho sabe, o Capitão Park foi o cara que salvou ele. E tipo assim, o Jun-ho tem uma fonte confiável que diz que foi realmente o Capitão Park que salvou a vida dele, que foi a mãe dele. A mãe dele falou que o Capitão Park
tava com ele no hospital, que salvou a vida dele e tal. O Jun-Ho não se lembra de mais nada, a não ser ele acordando no hospital. Então, pra ele tem absoluta certeza que foi o Capitão Park que realmente salvou a vida dele. E como é que você desconfia de alguém que salvou a tua vida, cara? Você caiu baleado no meio do oceano. Então, dessa vez, eu vou passar um pano pro Jun-Ho aqui. Um próximo detalhe pra gente analisar aqui é quando tá pra começar a prova da chave faca, né? E, mano, o Ji-Hoon, ele tá mega pistola com o Dae-Ho. Tipo, ele tá encarando de um jeito de psicopata total. O Ji-Hoon ligou o modo evil total dele ali mesmo e não quer saber de nada, ele só quer saber do Dae-Ho. E o Dae-Ho meio que cansa dessa encarada a todo momento aí que o Ji-Hoon tá fazendo com ele, né? E ele vai pra cima do Ji-Hoon. E nesse diálogo dele aqui você percebe várias coisas aqui que muita gente pensava e passava um pano pro Dae-Ho. O maior ponto que a galera defendia o Dae-Ho era que o Dae-Ho tinha traumas, né? De guerra, tal, de tiro, por isso que por causa do trauma dele, ele não conseguia lidar ali na rebelião, por isso que ele não conseguiu, né? E isso a gente vê nesse diálogo aqui que é totalmente mentira isso. Ele não tem trauma nada, não tem nada. O que aconteceu com ele foi simplesmente covardia, foi medo. Ele até chega a falar pro Ji-Hoon que, tipo assim, a gente não ia ter chance nessa rebelião, a gente ia morrer. Então você percebe que nessas falas do Dae-Ho, ele simplesmente, cara, ele já entrou derrotado, ele já entrou perdido, ele já entrou acovardado. Ele era covarde mesmo. Por isso que ele não voltou pra entregar munição, porque ele era medroso, covarde. Agora, pra falar que eu não vou só detonar o Dae-Ho, eu vou passar um leve pano aqui pra ele, porque ele tem um ponto aqui nesse diálogo com relação ao plano do Gi-Hun lá na rebelião. Qual que foi o plano do Ji-Hoon? O Ji-Hoon evitou de lutar contra os círculos pra sobrar gente do X ali e fazer a rebelião com eles, certo? Porque o Ji-Hoon não queria que um monte de gente morresse ali naquele jogo especial. E foi com esses caras que ele foi pra rebelião, a rebelião acabou perdendo e mais gente morreu. Só que o Dae-Ho fala que a culpa é do Ji-Hoon de ter morrido esse tanto de gente. Porque se os X tivessem se organizado pra combater os círculos, na próxima votação os X iriam votar e, tipo assim, o encerramento dos jogos iriam acontecer. Esse pensamento realmente tá certo. Acontece que tem uns poréns aqui nesse diálogo aqui, tá? Primeiro porque o Ji-Hoon, ele tava pensando em fazer com que terminasse o máximo de vidas possíveis vivas, né, cara? Que o máximo de pessoas ali, de jogadores, continuassem vivos, independente se eles estavam querendo jogar ou não, independente da índole dos caras. O Ji-Hoon queria esses caras vivos. Só que, infelizmente, acabou dando errado, né? Mas a visão do Ji-Hoon era mais macro, assim. Agora, essa visão do Dae-Ho de enfrentar os círculos beneficiaria apenas a galera que queria parar o jogo, entendeu? Seria para um seleto grupo de pessoas que iriam acabar sobrevivendo e consequentemente ia levar lá para fora, lá ter assassinado pessoas e tudo mais. Fora que a chance da turma do X conseguir vencer a turma do Círculo era até menos de 50%, cara, porque a turma do X estavam com muito mais pessoas inexperientes, pessoas mais idosas, né? Então, era um plano arriscado, das duas maneiras, mas o Dae-Ho tem um ponto aí. Agora, um detalhe bem curioso pra gente analisar é a aliança do Nangil com o MD Coin, que pra mim foi uma surpresa tremenda. Essa aliança mostra bem como que é a personalidade de cada um aqui, tá? Porque você consegue ver que o Nangil, ele realmente não faz nada sozinho. Ele precisa de alguém com atitude pra ele seguir, sabe? Que no caso passado era o Thanos. O Thanos era cheio de personalidade e ele se sentia forte do lado de alguém forte. E dessa vez, como o MD Coin conseguiu matar o Thanos, o Nangil entendeu que o MD Coin também é forte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou seguir ele. E aqui nessa temporada, o MD Coin realmente está mostrando o lado calculista e frio dele, né? Que ele sabe, ele entende que se jogar de time ali, as chances são maiores, né? E esse negócio de chances aí, ele lida bem, ele entende bem. Afinal, ele trabalha com criptomoedas, né? Mercado financeiro.
Então ele sabe quais são as odds melhores ali, né? Só que ainda esses dois no destaque ali, a gente consegue ver que o Nanguil, na verdade, odiava o Thanos, né? E um dos motivos era justamente o que eu sempre disse aqui, ele sempre errar o nome dele, chamando ele de Nansu ao invés de Nanguil. E eu peguei já muita gente aí me mandando comentários falando, né? Porra, não, eles eram parça. Ah, o Nanguil gostava que o Thanos errava o nome dele, era brincadeira. Cara, a gente tá vendo que não é brincadeira. O Nanguil levava isso pro pessoal, só que ele se sentia muito forte com o Thanos. Por isso ele não fazia nada. Mas a verdade é que ele odiava isso, cara. E você percebe, mano, que tipo assim, o Nanguil até meio que agradece o MD Coin por ter matado o Thanos. Que tipo assim, aí ele começa a falar assim, ah, eu tô sendo bonzinho com você porque você matou o Thanos, tá ligado? Ele meio que agradece o cara de ter matado o melhor amigo dele. Então, pô, gente, não dá, essa amizade não existia. Agora a gente analisando um pouco a aliança ali das três, né? Das três tops ali, a Hyunju, a Junhee e a Junja, né? A cena delas ali falando que elas sabiam que iam se dar bem desde que foram no banheiro juntas ali, cara, é uma das top cenas de todas as temporadas pra mim, de verdade mesmo. É uma coisa que eu arrepiei assistindo as três ali, toda combinando, toda feliz que elas estavam trabalhando juntas ali, sabe? Sorridente em um momento todo caótico ali. Eu gostei demais. Mas um detalhe é importante ressaltar que foi graças a Junhee que essa aliança foi feita. Por causa da situação dela, né? Ela tava grávida e ela não tava mais conseguindo se locomover direito ali. Então a Junja já chega e a Hyunju lembra, né? Volta pra trás, pô, vamos junto. Então, graças a Junhee que essa aliança foi feita. E com essa aliança feita, elas se tornam bem fortes, né? Por exemplo, a Hyunju percebe extremamente rápido qual que era o grande segredo das portas e quantas chaves elas iriam precisar para conseguir ter passagem livre ali por todo o labirinto, o quadrado, o triângulo e o círculo. E foi graças a Hyunju ali, né, que elas conseguiram chegar até a reta final da prova. Com essa expertise de conseguir ter essa noção de que era melhor em time, porque se você viu no começo da prova ali, todo mundo saiu cada um pro seu canto de medo, né, de aflição, mas elas conseguiram ficar juntas e com isso elas conseguiram se dar parcialmente bem. Bom, voltando um pouco aqui pro MD Coin e pro Nanguil, eu queria mostrar uma hora que ele tentou bugar o jogo, os dois tentou bugar o jogo, né? Porque assim, a gente tá com um louco e um super inteligente, super calculista ali, né? Lá na primeira morte que eles fizeram, né, contou realmente como meia morte. Eles acabaram matando o cara juntos, né? Então eu achei curioso ter contado realmente meia. Por isso a narradora nem anunciou que eles passaram, só anunciou a morte do jogador ali que foi eliminado. Os dois ainda precisavam matar mais um juntos para contar mais uma meia morte. Só depois que eles fizeram isso, que eles realmente passaram para a próxima fase. E aí sim a narradora vai e anuncia que o MD Coin e o Nanguil passaram para a próxima fase. E depois disso a gente até consegue ver para que caminho o MD Coin tá indo, cara. A construção do final do MD Coin ali realmente começa aqui. Tem uma parte onde o MD Coin e o Nanguil eles estão conversando e o Nanguil pergunta o que ele ia fazer se encontrar mais pessoas do azul ali. O MD Coin responde ali na inocência que não tá nem aí, né? Afinal ele já tinha passado. Só que aí o Nanguil começa a entrar na mente dele. O Nanguil vai e explica que procurando a Junhee, eles podem acabar encontrando mais azuis e o ideal seria matar mais azuis, que iria diminuir os jogadores e aumentar os prêmios. Fora que ainda eliminaria mais vermelhos, porque os vermelhos ficariam sem azuis para conseguir eliminar. Um pensamento bem inteligente do Nanguil, mesmo noiado lá. E o MD Coin para e reflete por um momento, cara, dando a entender de que o Nanguil tá totalmente certo. O MD Coin tá concordando com o Nanguil. Quando ele fala em dinheiro, mexe com ele. E isso reflete totalmente lá no final da temporada. Até o Nanguil diz que ele era frio e calculista. E o Nanguil definiu muito bem o MD Coin. Agora a gente entra em umas partes mais tristes aqui da temporada de Round 6, né? A Hyunju já tinha enfrentado um vermelho só no punho e tinha vencido ainda, né? Depois da Junhee dar a luz, luta novamente com outro vermelho e vence novamente essa luta, só que acaba morta pelo MD Coin. Eu vi muita gente defendendo o MD Coin porque ele não tinha visto a Hyunju e tal, mas o fato é que o MD Coin já tinha passado. Ele não precisava matar mais ninguém. Ele só estava matando mais azuis pelo simples aumento do prêmio em dinheiro.
Ele só tava pensando na grana e não tava pensando na Jun-hee. Fora que daquele jeito que a Hyunju tava na porta, podia ser muito bem a Jun-hee, cara. Tudo bem, elas têm diferença de tamanho, mas o MD-Coin ele não tava nem aí quem fosse, cara. Ele simplesmente ia enfiar a facada em qualquer azul que tivesse. Agora falando um pouco sobre a morte do Daeho, ela é ultra impactante, cara. Porque essa é a primeira vez de todas as temporadas que o Gi-hun realmente quer matar alguém, cara. Com zero peso na consciência. Ele quer arrancar a vida dele e dane-se o mundo. Passa até uma cena do Frontman assistindo o Ji-hun matando o Daeho, naquela vibe, esse cara é como eu. E essa vibe do Ji-hun assassinando o Daeho, cara, isso me pegou muito porque eu não esperava que ele chegaria a esse ponto. Chegaria a esse ponto de transformação. Então realmente o Ji-hun ele foi tipo do céu ao inferno, assim, ele viveu todas as fases que um ser humano pode viver, cara. E seguindo com mortes mais impactantes, a do Wong-sik foi bem pesada também, porque quem matou ele foi a própria mãe. Mas antes do Wong-sik ser morto, aconteceram algumas coisas aqui bem interessantes que talvez você não tenha percebido. Quando ele tá pensando em matar a Jun-hee, a Jun já diz pra ele, a mãe dele, fala que ao invés de matar ela, que matasse a mãe dela, né, que matasse a Jun-ja. E se você for perceber ali na cena, o mais impressionante é que ele tá tentando criar coragem pra fazer isso. Guys, vocês não estão entendendo isso. Ele tá tentando fazer força pra conseguir matar a própria mãe. Tudo pela sobrevivência. Enquanto isso, a mãe tá se sacrificando pra salvar a vida do filho. Isso é pesado demais, cara. Em breve eu vou fazer um vídeo específico pra Jun-ja e o Wong-sik aqui, a relação dos dois e como que foi esse ato da Jun-ja. E eu vou fazer um vídeo explicando tudo isso direitinho, vai ser top. Conto com a tua presença lá também. A verdade é que a estratégia da Jun-ja era a melhor, né? Ela disse pros dois irem pro time azul. Se ele fosse, talvez tudo tivesse sido diferente. Mas o porquê que isso seria o melhor pra eles? Porque nenhum deles tem coragem de matar outra pessoa. A gente viu que o Wong-sik não tem. E a Jun-ja já sabia que ele não tinha. Só que ele ficou meio ofendido, né? Quando a Jun-ja jogou real nele ali. Ele ficou meio ofendidão ali. E a gente viu que ele realmente não tinha essa força aí. Se eles fossem pro azul, talvez o bagulho ia ser diferente. E seguindo a ordem das eliminações, aí agora a gente tem que falar da morte da Jun-ja, cara. Na noite anterior da sua morte, ela vai conversar com o Ji-hun pra pedir pra ele ajudar a Jun-hee e a bebê. Só que a Jun-ja já faz muito mais que isso. Foi ela que fez o Ji-hun reganhar as suas forças pra voltar a combater os jogos e ajudar quem precisa. A frase da Jun-ja é fundamental pro Ji-hun entender e voltar pro jogo. As pessoas ruins fazem coisas más e não tão nem aí. E as pessoas boas ficam se martirizando por besteiras menores e acabam frustradas. Basicamente o que a Jun-ja tá dizendo é que a maioria das pessoas boas acabam se autodestruindo depois de acabarem frustradas por tentarem fazer alguma coisa boa. Que é muito fácil ir pro lado ruim, sabe? As pessoas ruins sempre vão fazer coisas ruins e nunca vão estar nem aí, cara. Porque elas são ruins. As pessoas boas precisam ser fortes pra sempre continuar a tentar fazer alguma coisa boa. Porque senão você só vai favorecer o lado ruim. E não o lado que você pertence, o lado bom. O mais pesado é que a Jun-ja tava ali falando com o Ji-hun, tentando levantar a moral dele, já com a certeza que ela iria terminar a conversa e iria se suicidar. Ela já tinha essa certeza. Ela pede pro Ji-hun cuidar da Jun-hee, já como se ela não estivesse presente. E isso faz sentido porque na segunda temporada ela já tinha dito pro Wong-sik que se ela morresse, ele conseguiria viver, seguir o caminho dele, né? Agora, se ele morresse, ela não conseguiria viver. É muito mais doloroso para uma mãe perder um filho do que um filho perder a mãe. Agora um detalhe bem interessante, na verdade um easter egg, né? É de quando o agiota invade a casa do Capitão Park. Lá na invasão ele vê umas fotos do Capitão Park com algumas pessoas ali, né? Tipo de pesca, com peixe segurando. E ele vê a foto do capitão com o recrutador. Personagem que apareceu no início da segunda temporada. Inclusive, ele conhecia muito bem, afinal foi ele que acabou matando o chefe dele antigo lá, né? Só que entre essas fotos, também tem uma foto do Capitão Park
com o Frontman, que acabou passando bem rapidamente. E aí isso aí já faz a gente pensar, se o Jun-Ho tivesse ido junto com o agiota investigar o Capitão Park, a equipe toda ainda provavelmente estaria viva e ele teria chegado muito antes na ilha, né? Porque ele reconheceria o irmão dele ali junto com o Capitão Park. E também dá a entender que o Capitão Park conhecia a real identidade do Frontman e do recrutador. Será que o Capitão Park já trabalhava nos jogos lá no tempo em que ele era jogador? Quando será que começou essa amizade aí? É umas coisas pra pensar. E aí, seguindo as eliminações, agora dessa vez vamos falar da Jun-Hee. A Jun-Hee pede pro Ji-Hoon cuidar da bebê e conseguir atravessar ela da ponte de pular cordas. O detalhe aqui é que em nenhum momento nessa prova o MD Coin, que é o pai da criança, se manifesta pra tentar fazer alguma coisa. A Jun-Hee tá incapaz de conseguir pular ou tentar alguma coisa na prova. O Ji-Hoon promete que vai atravessar a bebê e voltar pra buscar a Jun-Hee. E mano, o Ji-Hoon realmente iria buscar ela, 100% de certeza. E tentaria de algum jeito fazer ela atravessar. Não sei como, mas ele tentaria. Diferentemente do MD Coin. A Jun-Hee pergunta pro MD Coin se ele iria levar ela no colo, já sabendo a resposta dele. Ele olha pro tornozelo dela, cara, e ele desiste da ideia na mesma hora de ajudar. Não porque ele não iria conseguir, mas sim porque isso iria diminuir as chances dele de passar pela prova. O Ji-Hoon não tava nem aí, cara, com isso. Ele iria tentar fazer algo pra Jun-Hee. O MD Coin apenas pensou nele o tempo todo. Nisso a Jun-Hee já saca qual que é a dele, né? A prioridade dele não é o bebê ou ela, e sim a sua sobrevivência e no dinheiro, e dá aquele mega escurraço nele ali nos últimos momentos dela. Bom, agora a gente precisa falar do último jogo, cara. Tem tanta coisa aqui que, nossa, é muito legal o último jogo inteiro. Tem um momento ali do último jogo que o Ji-Hoon foi um baita gênio, cara. Como o Frontman disse, e o Ji-Hoon também sabia que todos iriam mirar nele e na bebê, tinha a panela ali dos bandidos e, obviamente, o MD Coin tava com eles. E aí eles decidindo de forma democrática quem que iria cair dessa vez. E cara, eu achei isso aqui uma baita de uma crítica bem interessante pros políticos, né? Que usam a democracia para fazer apenas coisas prejudiciais para as comunidades. Eles usam a democracia como um escudo para defender as suas ambições, para defender os seus próprios ideais, para atingir as suas metas, não pensando no povo, sabe, mas em si mesmo. Ah, vamos usar a democracia para aumentar os nossos salários. Vamos usar a democracia para fazer uma obra ali, sabe? Lá na onde eu tenho um apartamento para aumentar o preço. Exatamente igual aqui. Ué, eles estão usando a democracia para votar que deve se jogar no precipício. Então tá tudo certo. Se tá usando a democracia, pô, tá tudo certo. Eu achei essa crítica muito interessante. Mas a jogada de gênio do Ji-Hoon foi quando ele tava prestes a ser empurrado ali, né? Ele vai e começa a mexer com o ego do cara que tava empurrando ele, que pros ambiciosos o ego é extremamente sagrado. Ele começou a falar que eles vão te empurrar depois, você vai ser o próximo, querendo dizer, você tá sendo fantoche deles aí. E isso muda completamente o negócio ali, porque ele vê eles cochichando, né? E planta essa semente de desconfiança na cabeça deles ali. E com isso, ele vai e ganha mais algum tempinho ali, se salvando por mais algum tempo. E claro, brotando a discórdia ali entre aquela panelinha suja. O último ponto, e não menos importante, é entender o porquê que o Ji-Hoon acabou se matando e deixou a bebê viva, deixando a vencedora ser a Jun-Hee. Depois da luta e de impedir que o MD Coin cometesse uma atrocidade ali, né? Porque ele iria matar a própria filha para vencer os jogos, isso sem dúvidas. O Ji-Hoon acaba vencendo o duelo contra o MD Coin e ele acaba caindo, né? O problema dessa parte é que o botão de início do jogo ainda não tinha sido ativado. Ou seja, a morte do MD Coin não valeu, ainda alguém precisaria morrer. Mas existe uma coisa muito mais profunda aqui além somente do botão. E isso se deve muito a Jun-Ja, a senhorinha. Ela diz pro Ji-Hoon lá naquela conversa antes do fim dela que ela não deixaria matar o bebê
porque ela não tinha culpa nenhuma de ter nascido naquele lugar amaldiçoado, se referindo ao bebê, né? E o que isso quer dizer, cara? O bebê é um ser humano totalmente inocente, ele não viveu nada disso, ele não tem as dores, tristezas, ele não tem os vícios, ele ainda é puro. E sendo uma pessoa assim, ainda existe a chance desse bebê se tornar uma pessoa muito melhor. Uma pessoa melhor do que a Junja foi, ou até que o Ji-hoon. Querendo ou não, o Ji-hoon sofrendo tudo que ele sofreu nos jogos, ele se tornou uma pessoa que queria ajudar, sim, mas nele existe o sentimento de vingança, vontade de matar. Ele já quebrou uma vez, e o que impediria de se quebrar novamente, né? Como ele mesmo fala, não somos cavalos, somos humanos, que é o nome do episódio ali, né? Os cavalos são treinados para correr. Aqui nos jogos eles foram treinados para sofrer, para sobreviver, treinados sempre para escolherem o dinheiro. O Ji-hoon entendeu que essa criança, se ela conseguisse viver, ela poderia se tornar algo que ele sempre almejava para sua filha. Isso é extremamente profundo, cara. E se você for ver, esse final é muito bonito. Porque o que a gente tá vendo aqui é uma nítida corrente do bem. A Hyunju se sacrifica e protege a Junhee e Junja, né? A Junja se solidariza com o Ji-hoon, entende suas dores e tenta fazer ele ganhar forças novamente. O Ji-hoon aceita o pedido de ajudar a Junhee e o bebê. A Junhee pede para que o Ji-hoon cuide do bebê o máximo que ele puder. E o Ji-hoon se sacrifica para proteger o bebê. E talvez seja essa a mensagem da série. As coisas boas que você faz pode influenciar alguém do seu lado. Pode influenciar outras pessoas a fazer coisas boas também. Porque essa corrente não termina com o Ji-hoon, cara. A soldado número 11 vê o sacrifício do Ji-hoon, escuta o choro da filha da Junhee e percebe que existem lutas para serem lutadas nessa vida ainda. E faz ela desistir de tirar a própria vida. E graças a isso, graças a essa corrente, ela com vida ainda consegue encontrar a sua filha que há anos não via. Fazer o bem não vai beneficiar só você, a sua índole, mas também vai ajudar o próximo a fazer as mesmas coisas. E é assim que talvez faríamos um mundo melhor, né? Tem a última cena ali do Ji-hoon que eu acho que é muito simbólica também, que é a cena que tá tudo explodindo e dá pra ver pelo reflexo dos olhos do Ji-hoon já morto, toda aquela explosão. Isso mostra bem que mesmo morto, ele cumpriu a missão dele, ele cumpriu o que ele queria, a destruição dos jogos na Coreia. A explosão refletida nos olhos dele mostra de um jeito a fúria dentro dele, né? Vendo seu objetivo sendo cumprido. Esse encerramento do ciclo dele mostra que ele realmente é o herói. Mostra que ele sacrificou tudo pro fim. O seu maior objetivo era o fim dos jogos, mesmo que isso custasse a sua vida. A saga aqui do herói Ji-hoon termina junto com o seu maior inimigo, os jogos de Round 6. Tá aí, galera, mais um vídeo aqui, dessa vez a gente trazendo vários detalhes. Cara, vai pintar muito mais coisa, tem muito mais coisa interessante nessa terceira temporada. E, cara, eu discordo completamente quando as pessoas falam que essa terceira temporada foi muito rasa. Tem muita coisa legal aqui que você precisa se atentar nas mensagens. Foi muito bacana essa temporada aqui. E vai ser top demais se você estiver comigo aí nos próximos vídeos, hein? Fica ligado, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho, deixa teu like no vídeo aí, se vê o botãozinho de hypar, vai nele também, ajuda a gente, mas dá essa força pra gente aí, beleza, galera? Pra gente continuar trazendo os conteúdos de Round 6 aqui, beleza? Aqui já vai estar passando mais um vidinho e a oportunidade de você se inscrever caso ele não tenha feito, beleza? Eu sou o Tarcísio Yamamoto. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu e